Se você tem fundos imobiliários na carteira, comprou entre 2021 e 2022, provavelmente tu deve estar com algumas posições no prejuízo e está preocupado com esse momento atual do cenário, vários fundos caindo. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que o investidor pode fazer na sua carteira de fundos imobiliários hoje e pensando daqui para frente. Então fica ligado nesse vídeo, vamos lá. Como você deve ter visto nas últimas semanas, algumas notícias saíram no mercado sobre atraso de pagamento de alguns CRIs que estavam em vários fundos de papel aí do mercado, né? Então, como é o caso do HCTR11, do DEVA11, do TORD11, entre outros. Essas manchetes foram vinculadas aí em várias páginas por vários influenciadores e através dos comunicados também das próprias gestoras, e por causa disso muitos fundos de papéis despencaram na bolsa. FIIs de papel caem até 18% após atraso no pagamento de uma série de CRIs. Os FIIs HCTR11, TORD11, VSLH11, DEVA11 comunicaram, ao mercado então atraso no pagamento de diversos CRIs que estavam nas suas carteiras. Quando a gente olha aqui para a lista dos CRIs inadimplentes no HCTR11, por exemplo, a gente vê Resort do Lago Parque, Circuito das Compras, GPK, Búzios Beach, então uma lista aqui de diferentes projetos, que estão inadimplentes dentro do HCTR11, pensando aqui no mês de março. Quando a gente olha para o DEVA11, tem algumas posições que se repetem, então a gente também vê o Resort do Lago, Búzios Beach, GPK, então CRIs que estão em mais de um fundo imobiliário, que estão inadimplentes, e fazendo a cota cair, e possivelmente os proventos também devem cair nos próximos meses. E além disso, esses mesmos fundos imobiliários de papel que a gente está falando aqui, alguns semanas atrás, também tiveram problemas no recebimento de pagamento de CRIs da Gramado Parques. Então, muitas notícias em um cenário bem ruim, pensando em alguns fundos específicos aqui imobiliários de papel que fizeram eles cair bastante e os investidores ficarem bastante assustados. Devido às quedas dos fundos imobiliários de papel, da maioria dos FIIs de papel caindo bastante, para muitos investidores que talvez tenham uma visão de médio e longo prazo, pode ser uma excelente oportunidade de compra, ou para alguns que estão com um pouco mais receosos com a situação do mercado, pode ser um momento de sair para evitar perdas. Vamos dar uma olhada aqui nos números do DEVA11 para a gente poder entender melhor como que está a situação, por exemplo, desse fundo imobiliário aqui, para a gente poder pensar. Estou olhando aqui no site do Status Invest, o valor atual da cota do DEVA11 no mercado está próximo ali de R$51. A gente pode ver que em alguns meses atrás ela estava acima de R$100, então teve uma variação negativa aqui nos últimos 12 meses de mais de 48%. E na cotação atual, o DEVA11 está com um dividend yield de mais de 25% nos últimos 12 meses, então um dividend yield bem elevado. Provavelmente, com todas isso que está acontecendo, a inadimplência, tudo mais, pode ser que os proventos vão começar a reduzir, e esse dividend yield vai cair mais para frente. Mas, olhando para o passado, pode ser aí um excelente dividend yield para o investidor estar entrando nesse momento. Olha essa informação, o valor patrimonial da cota do DEVA11 é 100,21, então quer dizer que ele está negociando a 0,51 do valor de mercado, ele está com PVP de 0,51, então pode ser muito barato aqui se a gente pensar que a gente está comprando uma carteira de ativos, uma carteira de CRIs que está sendo negociada muito abaixo do seu valor de mercado. E aqui até um ponto interessante de a gente falar, porque esse valor patrimonial por cota, na teoria ele não se altera porque o valor de mercado está caindo, a cota lá na bolsa está piscando, está caindo, mas o valor patrimonial da cota daquele FII segue intacta, que são os recursos que o fundo imobiliário tem e que estão investindo nesses papéis. Claro, essa inadimplência ela faz com que o valor de mercado dos fundos caia, mas eventualmente, se esses CRIs pagarem mesmo com atraso, daqui a pouco com uma correção de juros, que é uma coisa que acontece no mercado, pode ser que a cota passe a se valorizar também no mercado. Quando a gente olha para as últimas distribuições de rendimento do DEVA11, a gente vê que, por exemplo, quando a gente olha aqui final de 2022,
ele estava pagando ali, em dezembro ele pagou 0,9, em janeiro ele estava pagando mais de R$1, fevereiro 1,10, março a gente já está vendo uma cota aqui, um pagamento, né, um pouco menor, 0,9, e a tendência é que nos próximos meses deva cair um pouquinho mais devido a todas essas notícias e essa situação que está acontecendo. Mas, pessoal, além de fazer essa análise, né, trazer um pouco dessas notícias, o objetivo nesse vídeo é te falar das alternativas, o que o investidor pode fazer daqui para frente na sua carteira. A primeira alternativa, né, que o investidor teria, se ele entende que esse mercado se deteriorou, que os ativos perderam os seus fundamentos, que não vale mais a pena ter os fundos imobiliários em carteira, né? A primeira decisão, a primeira alternativa mais lógica seria vender os fundos imobiliários e acumular esse prejuízo. É importante destacar esse ponto, porque você pode acumular o prejuízo nos fundos imobiliários e no futuro, caso você faça outra operação de venda com ganho nos fundos imobiliários, tu vai poder abater esse prejuízo e vai, né, compensar lá na frente. Então essa é a primeira alternativa. A segunda opção seria você fazer uma análise detalhada da sua carteira de FIIs, analisar esses fundos de papel, entender a composição das carteiras e avaliar: faz sentido eu manter esses FIIs na minha carteira ou eu poderia trocar esses FIIs de papéis por outros FIIs, né? Trocar os FIIs que estão no prejuízo por outros FIIs que seriam a mesma classe de ativo, mas que tem uma expectativa futura melhor do que o que eu tenho na minha carteira. Então essa é uma alternativa. Pode ser que existam outros fundos imobiliários que não estão na sua carteira, que ele tem um potencial de recuperação maior no curto prazo, né? Então é uma análise que pode ser feita para pensar se vale a pena trocar ativos dentro da própria classe de ativos de fundos imobiliários. Ou ainda pensando em trocar ativos, pode ser que faça sentido você vender alguns FIIs e comprar algumas ações. Quando a gente olha também para o mercado de ações, tem muitas ações sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial, com os múltiplos baratos, né? Então pode fazer sentido vender alguns fundos imobiliários para comprar alguma parcela de ações que pode vir a voltar mais rápido do que esses fundos imobiliários, né? Então isso são algumas análises que é importante fazer antes de tomar a decisão. Aqui na Musa Capital, nós trabalhamos como consultores de investimentos e nós ajudamos os nossos clientes a tomarem as suas decisões, a fazer uma análise da sua carteira, entender o cenário e pensar o que pode fazer mais sentido. Se você quer ter uma opinião profissional do nosso time, da nossa equipe de analistas, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição para que a gente possa analisar a tua carteira e te ajudar nessa tomada de decisão, beleza? Vamos para a próxima. A terceira opção que o investidor teria, né, seria então vender os fundos imobiliários e trocar por uma estratégia de renda fixa. Quando a gente olha hoje para o mercado de renda fixa, a gente vai ter vários títulos atrelados a Selic, CDI, pré-fixado, etc., pagando alguma coisa aí na casa de 13%, 14%, 15% ao ano. Então, eventualmente, se você tem um prejuízo pequeno nos fundos imobiliários, pode fazer sentido vender e alterar para uma estratégia de renda fixa. Se você tem um prejuízo um pouco maior, aí tem que avaliar, porque assim, vamos supor que você tenha 30%, 40% de prejuízo em alguns fundos imobiliários. Para recuperar numa estratégia de renda fixa, isso vai demorar 2 anos, talvez 3 anos, né? Então é importante também fazer essa análise na hora de tomar essa decisão. A quarta alternativa seria você avaliar, estudar, entrar mais a fundo nos FIIs que você tem hoje na sua carteira e entender se vale a pena continuar com eles. Se fizer sentido manter, são bons ativos que estão ali dentro, estão sendo negociados a um preço justo, pode ser que faça sentido inclusive você aumentar a sua posição ou segurar por mais um tempo. Se você tem um prazo, né, um horizonte aí de médio, de longo prazo, que pode fazer sentido, né, esperar, por que não? Então é importante também avaliar isso na hora de tomar a decisão antes de sair vendendo ou ouvindo essas manchetes e se desesperando e mexendo na carteira. E por último, pessoal, a última dica, talvez essa seja a melhor. Como eu falei, a gente tem um serviço exclusivo de consultoria de investimentos aqui na Musa Capital e imagina como pode ser bom para você ter um profissional ao seu lado ajudando a tomar essas decisões, né? Então pense nisso. Pode ser que uma conversa com um consultor, um trabalho com um consultor vai te ajudar aí a recuperar alguns ganhos, a melhorar a sua estratégia pensando no médio e longo prazo. Beleza? Qual que é a tua opinião sobre o mercado atual? O que vai acontecer com os fundos imobiliários de papel? Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E se tu gostou, deixa teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa levar esse conteúdo para mais gente. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.